Ai, como é que eu vou colocar no meu relatório o comportamento daquele meu aluno? Nossa, se eu for escrever o que eu tô pensando, do jeito que eu tô pensando, não é bem assim. Já passou por essa dificuldade? Nossa, quem nunca, não é mesmo? Escrever um relatório pedagógico, ele é realmente desafiador. Porque diferente de outras áreas, então de repente é uma área mais clínica, mais técnica, que tem um padrão mais organizado ou mais é, segmentado de relatório, né? Tem um protocolo mais rígido, né, de relatório. Na educação, o nosso relatório ele é mais amplo. E quando ele é mais amplo, a gente tem mais dificuldade de trazer mesmo o que é relevante e o que não é relevante em que formato, certo? Nós não estamos aqui julgando se é melhor ou se é pior. A minha intenção com esse vídeo é trazer algumas reflexões de alguns termos que eu já observei em relatórios e que a gente precisa evitar, tá bom? Então, o nosso vídeo hoje é curto, é um bate-papo direto, né? E fiquem à vontade para trazer nos comentários as dúvidas, os desafios, né? Porque eu sei que são muitos quando a gente está lidando, ah, tentando relatar comportamentos dos nossos estudantes de maneira escrita. O registro, né, ele é uma forma muito importante no nosso trabalho de validar, né, o nosso processo, o nosso trabalho, a aprendizagem dos nossos alunos e proporcionar ao próximo profissional uma possibilidade dele dar continuidade no trabalho. Esse é o objetivo do relatório. Mas, em alguns momentos, principalmente quando a gente vai descrever comportamentos do nosso estudante, existem alguns termos que a gente precisa evitar. Toda vez que eu vou adjetivar o comportamento desse meu estudante, eu posso incorrer em alguns preconceitos, né? Ou alguma visão mais menos técnica em relação àquele comportamento. Por exemplo, meu aluno não tem limites, né? Quando eu escrevo isso, quando eu quero relatar isso, o que eu estou dizendo? Bom, aquele meu aluno, ele tem dificuldade em obedecer regra, ele tem dificuldade em permanecer sentado, ele tem dificuldade de ouvir o não. O que exatamente? Porque o aluno não ter limites, primeiro, eu estou adjetivando essa pessoa e eu digo que isso faz parte da personalidade daquele indivíduo para sempre. Ele não tem. Não tem, não vai ter. Né? É isso que eu digo quando eu coloco não tem limites. Por isso da minha preocupação em você prestar atenção nesse termo, certo? O que é não ter limites? Pode ser algo simples, né? De fazer, né, ter algum comportamento ali na sala de aula até coisas mais sérias. Então, o que está acontecendo? O que ele faz? Qual é o comportamento que ele expressa para que você diga que ele não tem limites, não é? Então, se você está dizendo que ele não tem limites, significa que havia uma regra, não é? Essa regra foi colocada e ele não atendeu. Ele não atendeu a regra porque naquele momento ele não compreendeu a regra. Então ele não compreendeu a regra, então tem dificuldades na compreensão das regras, por exemplo. Ele não atendeu esse limite, né? Ele não validou esse seu limite, porque ele tem dificuldade em aceitar, de repente, nesse momento ele está com dificuldade de aceitar comandas, de aceitar o não, de aceitar as regras. Né? Essa dificuldade de aceitação será que é uma dificuldade de enfrentamento ou de compreensão? Entendeu? Olha só, numa única frase não tem limites, o quanto, né, a gente precisa explicar. E por que é importante explicar? Quando eu digo que o estudante ele não compreendeu esses limites, bom, ele não compreendeu os limites, não compreendeu as regras, usei apoio visual, não é? Passou a compreender mais? Não passou? Continuou enfrentando? Continuou desafiando? Então aí você já traz outras expectativas, outras perspectivas para o trabalho. Você vai precisar de outras estratégias. Percebam que não é pessoal. Um aluno, uma aluna não cumprir as regras não é algo pessoal. Né? Você tem ali um comportamento e você precisa observar o que aconteceu antes, o que aconteceu durante e o que aconteceu depois. Então, o que aconteceu antes dele não cumprir a regra, por exemplo, de ficar dentro da sala, não é? Observe. O que aconteceu depois que ele não cumpriu essa regra e saiu da sala? O que ele ganhou com isso, o que ele não ganhou, tudo isso faz parte dessa observação. Ai, nossa, outro termo, por exemplo, a minha aluna é tão nervosa, né? Quando eu faço essa adjetivação,
Eu estou dizendo, eu estou olhando o comportamento daquela pessoa e classifico ela como nervosa. Ela tá nervosa, ela tá triste, ela tá ansiosa. Todas essas terminologias, eu tô colocando um selo nessa pessoa, eu tô colocando um rótulo nessa pessoa. Quais são as atitudes dessa minha aluna que diz que ela é nervosa? Ah, ela fica chorando, ela rói unhas. Em que momento? Quando tem uma atividade para ela fazer? Quando ela precisa apresentar um trabalho lá na frente? Então, olha, a minha aluna, ela apresenta, por exemplo, choro, ou de repente ela joga o material quando vai fazer uma atividade estruturada, não é? É muito mais do que dizer que ela é nervosa. Ela é nervosa sob a sua perspectiva. Se eu for observar, será que eu vou usar esse mesmo adjetivo? Provavelmente não, não é? Então, quando a gente está colocando adjetivos, a gente está colocando rótulos nos nossos estudantes. Isso não traz um profissionalismo para o nosso relatório e não contribui para a análise mesmo da situação. Ah, ele é tão agressivo, né? O aluno é agressivo. Bom, esse comportamento de agressividade, o que é esse comportamento de agressividade? Que pode ser por palavras, pode ser a questão de morder, de chutar, de bater, pode ser uma questão reativa, então alguém faz algo e ele reage, pode ser uma questão sem uma reação aparente, de repente não havia, você não consegue perceber algo anterior ou um comportamento de um outro colega para ele apresentar essa disruptividade no seu comportamento, não é? Então quando você fala assim, ele é agressivo, qual é esse comportamento? Então, o aluno apresenta, por exemplo, está apresentando, porque todo mundo muda, né? A gente aprende, a gente evolui, então ele está apresentando, né, o comportamento de bater quando está na fila. Por exemplo, bater no colega da frente quando está na fila. Então, ele não está conseguindo compreender a comanda e está tendo um comportamento agressivo, né? Mas eu estou descrevendo esse comportamento. Isso é muito diferente do que colocar só que meu aluno é agressivo. Ah, então ela é tão fofa, sabe? A aluna tão carinhosa. Então, trazer a questão da afetividade é importante. Então, assim, a aluna ela apresenta essa afetividade, né? E como é que ela apresenta essa afetividade? Que leitura, que comportamento que ela tá te mostrando que você tá fazendo uma leitura como carinhosa, não é? Porque eu posso olhar o mesmo comportamento e achar que ela tá te chantageando. Por exemplo, imagina que você tá achando ela super carinhosa. Vou contar um relato, tá? Um caso. Tinha uma aluna que ela tinha um comportamento com as profissionais da merenda, as merendeiras, e ela era toda assim, fofa, sabe? E ela dava sorriso, ela jogava beijo, enfim. Para uma pessoa, olhando aquele comportamento, ela poderia carimbar aquele comportamento por um rótulo de ah, como ela é carinhosa. Mas eu observava o que ela recebia depois. Ela recebia a sobremesa duplicada. Então, aquele comportamento, não é? Era um comportamento de manipulação, não é? Então, ela tinha percebido que sim, aquele comportamento traria aquele resultado, né? Então, por isso que a gente não carimba, a gente pega o comportamento. Então, demonstra, não é, esse comportamento afetivo ali na situação do lanche, ou quando ela deseja realizar algo, né? Então, quando ela quer, imagina que de repente ela não ganhasse a sobremesa dupla. Ela ia ter um comportamento carinhoso? Ela ia ficar toda jogando beijo? Ou ela ia ter um comportamento diferente, né? Então, quando a gente usa esses adjetivos, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica colocando rótulo e carimbo, e isso não contribui para a análise do comportamento, para a análise da aprendizagem num todo desse aluno. Ah, e o aluno não termina a atividade. O aluno não finaliza a atividade, é preguiçoso, né? Não finalizar a atividade, a gente precisa contextualizar. Ele não finaliza todas as atividades em sala de aula, em casa. Que tipo de comportamento que ele demonstra? Ele começa a querer sair da cadeira, a querer se esquivar. Por que ele está tendo essa esquiva? O que está acontecendo que está fazendo ele se esquivar? Será que o desafio está muito alto? Será que ele está querendo achar uma desculpa para não realizar a atividade e fazer a próxima atividade que interessa mais? Então, esse tipo de observação vai ser muito mais produtiva do que você só rotular
ou adjetivar o seu estudante. Toda vez que você estiver escrevendo o seu relatório e após ali na frase você colocar um adjetivo, para e pensa, fala, poxa, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? O aluno por exemplo, deixa eu ver aqui, o aluno é triste ou está triste. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu estou observando que ele está isolado, que eu estou observando que ele não está mais brincando com as crianças, o que eu estou observando? E sempre pessoas, elas mudam, comportamentos mudam, aprendizagens mudam, então eu nunca uso o verbo, por exemplo, o aluno ele está apresentando, né? Eu sei que fica um pouco ali no, né, esse final, assim, está apresentando, está fazendo, mas eu preciso perceber que aquilo é um recorte de um determinado momento. Quantas vezes, de repente, o estudante não está ali escrevendo o nome e a professora finalizou o relatório, no dia seguinte que ela entregou o relatório, ele começa a escrever o nome. Quantas vezes isso não aconteceu? Então, observe, né, na forma de escrita, façam essa reflexão toda vez que você estiver rotulando o seu estudante e fala, bom, qual o que eu observo, o que eu estou observando que faz com que eu classifique desta forma e tenha essa referência, essa palavra, esse rótulo para definir o meu estudante. E aí você volta 2 passos atrás e traz uma definição mais profissional, mais adequada para o seu relatório. Gente, eu sei que relatório é um grande desafio. E fiquem tranquilas, fiquem tranquilos. Isso é aprendizado. Aos poucos você vai desenvolvendo essa competência também e os seus relatórios vão ficando melhores, tá bom? Dúvidas? Poxa, Fabi, então, Fabi, me ajuda? Pode colocar aqui nos comentários, eu leio todos e assim que eu vou lendo, vou te ajudando a traçar novos paradigmas para os seus relatórios, porque eu tenho certeza que vão contribuir muito na prática aí com o seu estudante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.